Débora, vamos com mais novidades? Olha só, gravidinhas, atenção mamães, tem mudança na triagem neonatal. É aquele famoso teste do pezinho, sabe? Agora, esse exame, ele passa a detectar mais duas doenças. Quem vai explicar tudo pra gente? A gente tem um convidado super especial aqui. Ele é médico pediatra, é o Dr. Thales Ramalho. Thales, boa noite. Conta pro pessoal aqui de casa quais são esses dois diagnósticos e qual é a importância deles. Bem-vindo. Boa noite, Vitória. Obrigado pelo convite. Boa noite ao pessoal de casa. Foi incorporado duas doenças novas ao teste do pezinho. Essas duas doenças, elas são doenças que são graves, mas quando identificado precocemente, elas podem ser controladas. A primeira é a hipogama-globulinemia, ou agama-globulinemia, que é uma doença que é um distúrbio da imunidade. A criança, ela nasce sem as imunoglobulinas, que elas ajudam a combater as infecções, e com isso, elas podem ter infecções muito precocemente. Elas podem até mesmo evoluir com óbito no período neonatal. Quando não evolui com óbito, elas vão ter uma série de infecções repetidas que vai levar até mesmo uma má qualidade de vida e sequelas ao longo da vida. Quando identificada através do teste do pezinho, nós podemos repor essas imunoglobulinas e com isso a criança ela tem uma vida praticamente normal. E a outra doença é a adrenoleucodistrofia, que é uma doença até mesmo conhecida através de um filme, que é O Olho de Lorenzo, que ele retrata uma doença que causa um distúrbio neurodegenerativo, é uma doença que causa uma alteração nas funções cerebrais e até mesmo nas glândulas adrenais, que faz parte até do nome da doença. E essa doença ela vai levar a desidratação, ela leva a perda das funções, a criança ela fica acamada, ela pode evoluir com demência. E quando descoberto precocemente, existe um tratamento que pode controlar a doença. Segue o mesmo método, vai lá, faz o furinho, tudo mantido do mesmo jeito que funciona atualmente. Segue o mesmo método, do mesmo jeito que é feito atualmente, não vai aumentar nada em relação às coletas, é apenas um diagnóstico a mais que você vai ter através do teste do pezinho. Olha só, doutor, até falando para os nossos telespectadores aqui, mamães, papais, também envolvem os pais. Eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade com vacina, porque eu achava que o neném ia chorar e pensava que se eu ouvisse minha voz, era eu que estava causando aquela dorzinha nele. E no teste do pezinho eu tenho 2 filhos, um adolescente de 14 anos e uma menininha de 2 anos, prestes a completar nesse mês 3 anos. E eu não tive coragem de segurar, porque eu falava, vai dar uma dorzinha ali. O bebê nem vai lembrar disso mais depois. É coisa de mãe neurótica, mas é extremamente importante, né, doutor? Eu queria um reforço para que as pessoas compreendam a importância desse teste no seguinte: um bebê que não faz um teste como esse, um bebê que faz, se a gente colocasse um comparativo dos dois, o que a gente traria de informação? É uma pergunta muito interessante, porque eu posso dizer seguramente que o teste do pezinho, ele é o primeiro check-up na vida do bebê. Ele traz uma série de informações sobre doenças metabólicas, doenças endócrinas, sobre doenças até mesmo musculares, doenças pulmonares, como a fibrose cística. Através de um exame simples que faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal, nós temos uma identificação de muitas doenças que são passíveis de tratamento e que podem salvar a vida do bebê. Vamos dar um exemplo de uma doença que já é muito conhecida nossa e já faz parte do teste do pezinho há muito tempo, como a anemia falciforme. É uma doença que, quando não diagnosticado precocemente, o bebê ele pode ter uma série de complicações. Ele não vai ter o acompanhamento, por exemplo, de um hematologista, de um médico especialista na doença. A fibrose cística, ela é uma doença que já é identificada através do teste do pezinho. Ela pode dar problema pulmonar, pode dar problema intestinal, no pâncreas. Quando identificado, o paciente ele vai ter todo um acompanhamento que vai prevenir as complicações da doença. Nem sempre são doenças que têm um tratamento tão fácil, mas que elas são imprescindíveis de serem diagnosticadas para serem controladas. Uma doença muito simples que é identificada através do teste do pezinho é o hipotireoidismo. Quando não é identificado precocemente, quando não fez o teste, infelizmente a criança ela pode ter alteração tanto no crescimento, em relação à estatura, como também em relação ao desenvolvimento neurológico. É uma criança que ela pode ter um atraso global de desenvolvimento por um hipotireoidismo, que é um exame facilmente identificado através do teste do pezinho. Fora outras doenças que são mais raras e que é muito importante
de serem identificadas. Olha só, o doutor trazendo esses detalhes da importância do teste do pezinho, não só para as condições físicas do ser humano, mas também para as condições mentais, para o desenvolvimento motor, tudo que envolve uma pessoa. E como ele trouxe aí, é o primeiro check-up, é a primeira chance que a gente tem de fazer um exame, de falar assim, peraí, tá tudo certo? Tá tudo certo com esse neném? O que ele pode apresentar? E até evitar problemas. Ele está falando de tratamento precoce. É algo que vai conseguir avaliar ali com aquelas gotinhas de sangue. Gotinhas de sangue que salvam vidas, né, doutor? Tem algum caso, assim, específico que chamou muito a sua atenção na sua carreira médica, de algum bebê que fez esse teste e que você deu toda a orientação ali para a família, explicou direitinho e hoje a criança está super bem, nunca, nem parece que poderia ter algum problema se não tivesse tido o diagnóstico antecipado? Sim, existem 2 casos que chamou muito minha atenção. Uma é um paciente com hipotireoidismo, isso há muito tempo atrás, então foi feito o diagnóstico precoce, a criança ela recebeu a medicação adequada para o hipotireoidismo e hoje ela está bem e às vezes a gente ainda, apesar de ter muito tempo, nós ainda mantemos contato, ela está em outra cidade. E a outra é um caso que foi até na minha família, que é o meu primo, ele teve fibrose cística e foi diagnosticado através do teste do pezinho. Olha só, que depoimento legal, que depoimento lindo realmente da possibilidade aí de salvar vidas, de ter um diagnóstico precoce. Eu quero te agradecer muito pela sua participação, extremamente importante aqui com a gente, doutor. Seja bem-vindo sempre. Eu que agradeço, Vitória. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado.